Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Momento Assisc, o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, gravado aqui na Rua General Osório, no Palácio do Comércio Miguel Dama, na General Osório 401. Eu estou hoje com duas pessoas de extrema tradição no comércio são carlense e nós vamos falar hoje sobre a história do comércio de São Carlos, alguns pontos que vocês viveram desde o início das suas vidas, da vida ou da vida profissional, né? É o Miguel Godinho, da loja Barateira, e o Estevam Luiz Muscati, que hoje é o diretor jurídico aqui da CISC, mas cuja família tem uma tradição no comércio gigantesca. Então é um grande prazer estar aqui com essas duas lendas hoje aqui. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Miguel, muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Mesma coisa eu digo para você também. Me procuraram para trazer, eu fiquei à disposição. Eu estou aqui à disposição para falar o que precisar, o que eu lembrar também, né? Vai lembrar bastante coisa. Que eu já contei uma coisa que eu tive o Covid. Sim. E perdi um pouco, perdendo um pouco da memória. Então, vamos ver. Talvez algumas coisas eu não vou responder, porque falta ou chega na hora de falar, não sai. Não, vai lembrar bastante coisa aí, sim. E Estevam Luiz Muscati, o Estevinho, cuja família era dona da Casa Progresso, que foi uma loja que ficou décadas, né, quase 70 anos, né, no comércio de São Carlos. Está aqui na CISC há muito tempo, né, e tem muita história do comércio para contar. Eu vou começar pelo Miguel, e depois a gente vai falar do Estevam também, depois a gente vai juntar as histórias aqui. Miguel, você veio lá de Minas Gerais, né? Não, eu vim de Minas Gerais para Araraquara. Para Araraquara. Aí meu pai ficou sócio da Texidal, porque a minha mãe era irmã do dono da Texidal. Então eles tinham cara, porque meu pai ficou sócio da Texidal. Lá em Araraquara. E lá em Araraquara. Aí eles ficamos, deixa eu guardar isso aqui. Fui fazer, quando eu vim para cá, eu já estava no primeiro ano de científico, né, Estevinho, daquele negócio aí. Mas aí eu não acompanhava o coisa lá, daquele de Minas Gerais era bem mais fraco do que o de São Paulo. Aí eu não acompanhei e parei. Aí fui fazer contabilidade. Fiz acho que era 3 anos de contabilidade lá no Duque de Caxias, em Araraquara. Aí eu comecei, eu queria trabalhar, então eu falei assim, aí eu fui ser balconista de uma das lojas da Texidal, que era na Rua 9 de Julho, ali bem em frente ao Luco, para aqueles lugares ali. Foi isso eu comecei a trabalhar. Ali no centro baixo de Araraquara ali. É no centrão, essa aqui, que tinha Texidal, lá tinha duas, tinha uma na Rua 4, que é a Padre Teixeira, e na outra na 9 de Julho. E aí eu falei assim, então eu pedi para o meu tio lá, né, falar para ele, quero trabalhar. Então eu entrei para trabalhar de vendedor na Texidal da Rua 2. E fiquei trabalhando lá, acho que de 1963 até 1968, quando eu vim para São Carlos. Que eu vim para São Carlos no dia 1º de agosto de 1968, para fazer a loja onde é que eu tenho até hoje, lá no Quarteirão. Onde está até hoje a loja. Só no Quarteirão. Já mudou, né? Mudou de lugar, mas é no mesmo Quarteirão, do outro lado da rua. Baixada do Mercado, a gente vai falar bastante, porque tem muita história daí. Estamos aqui também com o Estevam Muscati, o Estevinho, que é o diretor jurídico da CISC hoje, mas tem uma larga história no comércio, como já dissemos. Estevinho, sua família veio, né, aqui para o Brasil na década de 20, mas
Você presente, a gente vai conversar sobre toda essa história, né? Não vou falar muito sobre você, melhor do que você. Perfeito. Primeiramente, então, queria agradecer o convite para o podcast, agradecer a você, Henrique, ao João, agradecer a Bruna, a nossa jornalista, e a direção da CISP, na pessoa do nosso presidente, o Zé Fernando Domingues, e dizer da satisfação de poder participar hoje desse podcast ao lado de um grande amigo, o Miguel Godinho, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 50 anos e por quem tenho grande estima e admiração. A minha família chegou aqui em São Carlos em 1929, meu pai saiu da Polônia e tinha problema lá, nós somos descendentes de judeus, e lá tinha problema de antissemitismo e problema de trabalho, problema inclusive de comida, passavam fome. Saiu, atravessou o oceano, chegou aqui, na verdade chegou no Rio de Janeiro, ficou 2, 3 meses lá, depois já veio direto para São Carlos, e juntamente posteriormente trouxe um outro tio meu, um irmão dele, aonde durante 2, 3 anos mascatearam aqui na região, Araraquarense, Douradense, Alta Paulista, Noroeste, e culminaram por fundar em 1933 a Casa Progresso, local onde hoje é as Casas Pernambucanas e que é o local também onde eu nasci. Nossa vida toda passou ali na Baixada do Mercado. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de estudar, me formei em Direito, Administração de Empresas e ainda cursei uma época uma parte do curso de Biologia na Universidade Federal. Então nós temos aqui, eu sou são carlense da nata, né? Tenho um grande carinho pela cidade de São Carlos, pelo comércio, participo da associação comercial desde os anos 70, né? Tenho até uma peculiaridade, em 1971, meu pai foi eleito comerciante do ano, e eu naquela ocasião tive a grata satisfação, até porque meu pai não falava o português corretamente, tinha o sotaque polonês, e eu é quem fiz o discurso para ele naquela ocasião, a festa foi no Posto Castelo. 71. Em 1971, há 51 anos atrás, 51 anos. Então, a gente tem uma longa história no comércio, muitas amizades, e cheguei finalmente na Associação Comercial como diretor mesmo nos anos 80. Posteriormente, fui convidado para ser assessor jurídico da diretoria da Associação Comercial, isso em 1998. Lá se vão 24 anos que permaneço como assessor jurídico da Associação Comercial. Lembrando que a profissão de mascate era a profissão tradicional dos judeus que vinham para o Brasil, né? Inclusive o Samuel Klein da Casas Bahia, que hoje é ali vizinho, né, de onde você nasceu, era um mascate também, né? E era um judeu imigrante da Polônia. Né? Da mesma história, as histórias são muito parecidas, né? Se mascateava com carroça, se mascateava com a mala, e o que se utilizava muito mesmo naquela época era a estrada de ferro, né? Você falou da Araraquarense, da Douradense, da Noroeste, eram a ferrovia era a ferramenta maior dos mascates. Falando em Araraquarense, então, vamos voltar aqui a quem veio lá de Minas, veio para Araraquara, e o que te atraiu para São Carlos? Por que você acabou saindo lá de Araraquara e veio aqui para São Carlos abrir aqui lá na Baixada? Porque eu não montei a loja da Barateira era da Texidal. Eles tinham o domínio, a propriedade era deles. Meu pai fazia parte, então eles não queriam mais aquela lojinha lá. E eu estava até então eu estava trabalhando na Texidal de Araraquara. Aí eu não queria vir, mas vai. Que eu estava trabalhando. Tinha quantos anos? Eu tinha 19, quando acho que eu nasci, agora 23 anos, com 23 anos eu vim para cá. Aí eu estava trabalhando na Texidal, e aí abri, eu tinha um Gordini,
vendi o gordinho para comprar o... como é que chama? O ponto. E no, O no, ponto, a, né? não, já a loja montada, que já estava Já comprou a loja pronta. É isso. Aí eu falei assim, não tinha dinheiro nem para ir no cinema. Eu não vendia, né? Naquele tempo lá vendia só para o pessoal da fazenda. A Geminiano Costa era meio escura, nem é só general que era. Vamos falar da Baixada do Mercado, então, de alguém que nasceu aqui, de alguém que está ali há 50 e poucos anos. Vamos falar primeiro como ela era quando você era criança e se tinha muita diferença de quando você chegou e como que... Baixada do Mercado é o ponto, né, é o coração de São Carlos, a cidade nasceu ali, a terra era do Jesuíno de Arruda, o Mercadão estava ali, o Mercadão antigo ainda, né? O Mercadão, né, aquele velho... Não, quando eu vim... Quando você veio, não? Não, quando eu vim já não tinha mais o Mercadão, já tinha desmanchado. Já tinha desmanchado, mas não tinha o novo ainda, né? Estava construindo o novo, né? Não, estava abriu o novo. O Mercado Novo foi inaugurado em novembro de 1968, logo então, quando o Miguel chegou. É aí. Que a porta do Mercado Velho era bem ali, bem onde é que tem a banca ali. Hoje onde tem a banca do Rui lá. Uma banca do Rui. Como que era a Baixada do Mercado quando você era criança? Olha, você ficava lá para a rua, brincando. Era essencialmente, era assim, era essencialmente comercial, contudo, os comerciantes moravam no fundo das lojas. Então, nós, quando crianças, né, eu nasci ali onde é a Pernambucana hoje, os nossos vizinhos eram os Mafei, tá? Tinha a indústria Junete e a General Osório... De parede ali, né? Praticamente de parede. A General Osório, você pegava da Avenida São Carlos até aqui a linha do trem, você tinha comerciantes italianos, árabes, portugueses, judeus, era uma mescla muito grande. Então, como eu disse anteriormente, todos, sem exceção, moravam no fundo das lojas. Então, eu te falo assim, ó, eu consigo me lembrar da Avenida São Carlos até a linha do trem, eu te falo 40 lojas dos antigos comerciantes que tinha. A gente tinha na esquina da avenida o seu Basílio Dibo, que era o pai do Aduar Dibo, que era a Casa Dibo. Depois você tinha o Rei dos Calçados, a farmácia do Julinho Fagá. Posteriormente vieram as lojas Riachuelo, a Casa Armênia, que ainda tinha, depois a Livraria Paulista. Antes da Livraria Paulista ali, era uma fábrica de caramelos da família Guelph, depois foi um depósito de álcool, e aí tinha a Casa Pernambucana, tinha onde hoje é General Modas, a nossa loja mudou lá em 55, 56, aí depois você tinha o armazém do seu Francisco de Francisco, onde hoje é a Casa Bahia, você tinha a Casa Leão, a loja FAF dos seus Ilhas de Silo, era pegado aonde era a Casa Pernambucana, depois veio o Celso Torreta, tinha uma loja muito boa tinha uma loja muito boa de confecções, que é o ramo do Miguel, que chamava O Bem Vestir. Mais para cima, então, você tinha a Livraria Íris, do lado a Texidal, enfim, você tinha a Casa Schiavone, a Casa Martins, aí você chegava mais aqui para cima, você tinha o Bazar 45, enfim, toda essa comunidade empresarial, de comerciantes, aqueles comerciantes raiz mesmo, de barriga no balcão, todos eram conhecidos, todos se davam, diferentemente do que ocorre nos dias de hoje. O comércio cresceu, essa intimidade entre os empresários, entre os comerciantes, ali na região onde hoje tem a Barateira, ainda permanece uma amizade muito grande. Mas isso foi se esvaindo com o tempo. O famoso Bar Pistelli. Sim, tudo isso, né? Vou lembrar uma coisa aqui da Barateira, que quando o Miguel chegou, logo 2, 3 anos depois, Miguel fundou um time de futebol. Tinha um time de futebol que chamava a Barateira. E, coincidentemente, era um time onde tinha grandes jogadores, bons jogadores, né? Eu jogava nesse time, eu era um jogador mediano, né? Mas nós tivemos grandes jogadores e nós jogávamos nas fazendas aos domingos. Então, um dia nós íamos para Santa Teodósia, para Água Vermelha, jogava na fazenda Santa Cândida, fazenda Copacabana, usina Tamoio.
uma época muito lúdica que nos traz ótimas lembranças. E o homem aqui que patrocinava. E ele que era o chefe, né? Não tinha patrocínio, eu não era dono. Aconteceu assim, na loja que eu estava lá, tinha a loja, já era pequenininha, mas ela ainda tinha um negocinho, uma prateleira que tinha um espaço atrás. Meu irmão, na época, ele tinha acabado, ele tinha entrado passado da engenharia para a USP, e tinha o japonês que era funcionário da, como é que chama lá, não lembro mais o nome dele, eu sei, né? Então, eles não tinham nada que fazer, ficava atrás lá, conversando lá. Aí tem o Zequinha, os outros que eram jogar futebol, falaram assim, vamos montar um time de futebol aí. Aí foram, a maioria deles eram universitários, né? Sim. Quase todos eles eram universitários, menos eu. Mas depois eu também fui fazer direito também. Ele jogava bem também? O Miguel? Não, eu tenho O Miguel era bom de sinuca. Era bom de sinuca. Que eu tenho como é que eu vou falar para você? Tem a falta, eu não sei a origem, por isso que eu até falei. Né? Eu não sei se foi um acidente. Não saia. O Miguel, ele tem um problema na perna, então ele... Isso, então, aí... Por isso que eu perguntei, não sabia a origem, me desculpa fui indelicado, mas... Não tem problema nenhum. É que eu tinha te avisado. Na hora que eu falar assim, é deficiência. Agora sai, mas na hora não sai. Então, aí foi juntando outras coisas, tinham que fazer educação física, o Pires fazia educação física, o Estevinho não sei que fazia, meu irmão fazia isso. E juntou. Ainda tem bastante ainda deles que estão por aqui. Estão vivos. Mas só não era um time de futebol, era uma turma. Uma turma jogar. Que só ia na carroceria do caminhão. Não queria que de carro, todo mundo queria ir na carroceria. Alguém emprestava o caminhão? Não, tinha que pagar o caminhão. Tinha que pagar o caminhão? Não tinha ninguém que emprestava? Não, pagava o caminhão. Pagava porque o time que a gente ia jogar, pagava pra gente ir. Acho que 40 mR lá. Era isso aí. Então, daí saiu. Mas não durou muito tempo também, né, Estevão? Isso aí foi um ano, né? Acho que mais. Uns 2 anos. Uns 2, 3 anos. E todos eles gostavam, porque na carroceria estava a manguasca também. Senão não adianta, jogar bola pra quê? Se não for pra tomar E a manguasca era na ida e na volta. Na ida também, né? Na ida e na volta. Era um doping, né? Que tinha o primeirinho e o segundinho. O segundão, o segundinho. O meu irmão jogava no segundinho. Segundinho, porque não tinha, são duas categorias do mesmo time, né? O primeiro, o principal, né? Hoje em dia fala segundão, o segundinho, mas são os aspirantes, né? Tinha gente lá que punha para bater a bola, para bater pênalti, a bola nem chegava lá no goleiro, parava. Bom, enfim, são histórias de uma época que já não cabe hoje, como você mesmo disse, Estevão. As pessoas não se conhecem mais, até porque não moram ali, né? E aí, esse dado histórico, quando você chegou, tinha acabado de inaugurar o Mercadão Municipal, né? Como que o Mercadão impactou ali na Baixada do Mercado à época, né? Você não sentiu tanto impacto, você já chegou com ele pronto, né? Olha, Mas era, só para contextualizar, o Mercadão era bem mais rústico, a forma com que era só alimento ali, né? Não tinha nada além. Eu frequentei muito o mercado antigo. Até posso contar uma historinha que nos anos 50 eu sou o terceiro de 4 irmãos e eu morava ali perto do Largo Santa Cruz e de manhã, 5h30, 6h, 5h30 da manhã, minha mãe ia ao mercado. Né? E quem carregava a sacola era eu.
Então a gente esperava lá, o pessoal chegava, o cara do tomate, o cara do alface, da verdura, e a gente, então conheci muito o mercado antigo. Chegava era o bonde com a carne. Chegava, tinha o bonde da carne, era o bonde verde, né? Que era o bonde verde. da carne. E eu me lembro de tudo isso. O mercado tinha uma parte que era só frutas e hortifrutos granjeiros, e tinha o anexo que eram os açougues, que é onde o bonde parava ali. Aí, posteriormente, o mercado era onde era a antiga Praça Santos Dumont. Então, o mercado antigo era onde hoje é o estacionamento ali, a praça do mercado, que é a Praça Maria Aparecida Lusitano. Inclusive, o pai da Cida era o antigo dono do Bar Pistelli. Ele vendeu o Bar Pistelli e foi ter um bar dentro do mercado. Posteriormente, ele vendeu o bar e a Cida fez uma floricultura lá dentro, a Maria Aparecida Lusitano. Nossa, antes daí, eu lembro dela que ela lutou também para limpar, porque ali tinha um... Aí o mercado era muito, muito, muito bom, e você tinha frutas, hortifruti granjeiro, tudo de primeira qualidade. Depois, São Carlos não tinha feira naquela época, depois que vieram. A feira era ali, né? Ali era tudo. Aí derrubou-se o mercado, construiu o mercado novo, né? O impacto ali na Baixada com o mercado novo foi um impacto realmente muito grande. O mercado veio, era uma novidade, mas depois ele acabou se descaracterizando. Ele degradou um pouco. Ele se descaracterizou porque os hortifruti granjeiros acabaram saindo e foram se constituindo lojas de confecções, lojas de outros artigos, e apenas alguns açougues permaneceram. E posteriormente o mercado é o que hoje ele ficou assim bem descaracterizado. A cidade ela foi crescendo e esse comércio ele teve que se pulverizar pela cidade, né? Então, óbvio, já existia a Vila Prado, já tinha um comércio próprio naquela época, mas aí a cidade começou a sair aqui das proximidades da Vila Neri, e aí ela começou a ir além, né, desses limites que existiam, né? Era até meio que natural que alguma coisa ali se perdesse, né? Essa centralidade que o Mercadão tinha, não? Henrique, nos anos 30, 40, o comércio de São Carlos se situava na Rua Conde do Pinhal, 13 de maio. Posteriormente, ele veio para a Baixada do Mercado. Acima da linha do trem aqui não tinha nada. A cidade praticamente acabava na Rua 1º de Maio, ali esquina Raimundo Correia. Dali para frente era chão batido, não tinha Lagoa Serena, ali era chácara. A Vila Prado, ela praticamente ia da Porteira até a Igreja de Santo Antônio, para trás não tinha nada. Do outro lado, se você pegar o setor sul da cidade, onde é a Escola Jesuína de Arruda ali, a escola foi construída em 59 e 60, dali para trás não tinha nada. Tinha a família Hatt, que tinha o campo lá do Hatt e tal, e cidade era várzea. Na USP, da USP para cima, também não tinha mais nada. Né? O Tijuco Preto, onde tinha o cemitério, de lá para lá, São Carlos não existia. Aí foram crescendo, aí o comércio foi se expandindo para os bairros, né, Miguel? A Avenida Carlos Botelho, primeiramente. O comércio do centro da cidade, você tinha lá meia dúzia de lojas, que era a Casa Mariconde, a família Palone, a família Gulo, que é muito tradicional em São Carlos também, mas eram poucas as lojas que tinha, né? E depois, com o passar dos anos, hoje você anda nos 4 quadrantes de São Carlos, você tem centros comerciais muito grandes. Se você pegar a região do Santa Felícia, região da Vila Prado, a região do Vila Neri, Tijuco Preto, Cruzeiro do Sul, Araci, hoje a cidade realmente é um polo comercial muito grande. Muito grande. É engraçado que aqui, quando eu cheguei aqui, quando meu pai veio para cá, 5 anos, ainda tinha o bonde. O bonde que vinha, que era lá no balão do bonde, lá na Vila Neri, e até aqui, acho que no mercado que ele vinha. O bonde tinha 4 linhas. Eu tive a oportunidade e a felicidade de andar de bonde. Eu não andei. O bonde em São Carlos acabou em 1962. Eu ia para a escola de bonde. Né? 62? Em 62 acabou o bonde. Foi o ano que terminou o bonde. 62? 62, Miguel.
Bonde Mas não tiraram os eletrificado, trilhos, né? Que tinha- Não, os trilhos ficaram aí Eles muitos ficaram anos. por muitos anos. Eu acho que tem rua que se cavar, tem trilho não, ainda. você pegar ali a rua 7 de setembro, em frente à Câmara, ali onde passava na Rua Major, se você tirar o asfalto, ele é capaz de ter os trilhos. Tem trilho ali. ali ainda. Tem Aqui na General, o bonde descia aqui. Descia aqui até a estação do trem. né, Ele e tinha uma voltava, linha que né? ia até o Diocesano, depois tinha uma linha que ia até a Santa Casa, acho que era a linha 2, tinha uma que ia até o Balão da Vila Neri e no cemitério. No cemitério. Para trás disso daí, do fim do bonde, não tinha mais nada quase, que lá na Vila Não, Neri. O bonde É da nada. carne, ele ficava ali onde é a USP hoje, né? A Isso, física ali, isso, né? Onde porque ali tinha um matadouro. Isso, exatamente. Falar de um assunto que afetou todos vocês por muito tempo e que é o principal gargalo da cidade de São Carlos, que são as enchentes, né? Vocês dois, por serem comerciantes da Baixada, passaram por muitas enchentes. Você deve ter passado por Não, enchente. o Estevinho não passou porque... Acho que desde que você nasceu, né? Teu pai deve ter te carregado em enchente, tua mãe no colo, né? Eu vou te contar uma história da enchente. Quando nós morávamos na Pernambucana, o rio passa lá embaixo. E quando dava essas enchentes, a loja era de imóveis, meu pai pegava os filhos, punha em cima de uma mesa com cadeira e a gente via enxurrada passar embaixo. Posteriormente, nós mudamos a loja na General, onde hoje é General Modas. Aí, nós não sofremos mais com a enchente. Depois, nós mudamos a nossa loja na Rua Episcopal, bem em frente à Casa Bahia. E quando vinham essas enchentes fortes, por nós estarmos do lado direito de quem sobe para a Catedral, nós sofríamos menos com a enchente. Mas a região da Baixada ali, eu de 1957, 58, eu me lembro de todas as enchentes que deram. Essa última de novembro que deu, em 2019, né, Miguel? 2019. Essa de 2000, essa eu nunca vi. 2020. É engraçado também, 2020. Essa última que deu Novembro de 2020. essa nunca vi igual. Mas viu, Estevinho? Por exemplo, na época tinha essa vira. Quando as enchentes eram, mas não inundavam as lojas. Perfeito. Era uma coisa... Era uma enxurrada um pouco não. mais forte, até entrava água. Entrava um pouquinho, aí os comerciantes dali, principalmente ali da praça, do mercado e da rua Geminiano Costa, foram pondo tabuinha assim, que para observar, foi subindo. Foi subindo até chegar nessa de 2020. 2020. Foi novembro de 2020. Essa de novembro, essa foi fantástica. Essa daí foi, porque lá a minha loja mesmo quase ficou, regaçou. Sobrou pouca coisa, Entrou né? o carro, entrou um carro dentro da loja, que ele que fez quebrar, ele que quebrou o vidro, porque ele estava vindo na enchente, ele até passou da frente da loja, aí no rebojo ele voltou e veio e bateu no vidro. No vidro, aí bateu. Arrebentou, né? O que estava de 1,80 m dentro da loja até lá, foi tudo lá para o fundo, quebrou o vidro do fundo também. Então, pois E a loja era novinha. Pois é, tinha acabado de reformar, né? De construir uma nova loja. Eita, essas enchentes que vocês estavam falando, a cidade não era tão impermeável como é hoje, né? Perfeito. Então, tinha muito mais terreno, tinha muito mais absorção, né? Vamos lá. As enchentes também teve umas histórias aí, uns negócios que era até brincava com você lembra do Penedo? Sim. Penedo? Sim. Ele estava na enchente, ele pegava a vara de pescar. E ficava pegando Durante só para o pessoal tirar fotografia. Sim. Deve ter essas fotografias por aí. Já vi uma fotografia Manuel Penedo dessa. era dono do Rei dos Calçados. E ele pegava, eu já vi uma foto dessa num arquivo uma vez, pescando na enchente. Não estava pescando, estava zoando. Mas outra coisa, teve uma época boa, que ficaram acho que quase 10 anos sem enchente na Baixada. Foi quando o Macei fez uma galeria, acho que é acho que ele dentro da Raimundo Correia, por ali. Saiu lá da Praça Itália.
O Macei começou a fazer isso em 1966, logo depois você chegou, e essa galeria que ele fez, pegou a Avenida São Carlos toda, ela ajudou muito a manter as águas. Ficou 10 anos. Então, explicando, ela saía da Praça Itália e ela vinha pela Avenida São pela Carlos. avenida, né? Ela captava toda essa água, porque não existia, aonde hoje é o bairro ali, Lagoa Serena, ali era um varjão, era tudo mato. Inclusive o rio ele passa ali embaixo Então, de onde era a Lápide, né? A água estancava ali, tanto que nessa época, um pouquinho antes, quando você via as enchentes, a hora que terminava as enchentes, que a água baixava, a rua estava toda suja de barro, porque era o barro que vinha lá da Raimundo Correia, era o barro que vinha da Praça Itália, porque a cidade era paralelepípedo. Depois é que foi feito... Muito terreno também. Isso, e isso segurava muito, é o que você acabou de falar. Aí teve o solo perdeu aquela impermeabilidade, né? A permeabilidade lá, que retinha a água. Aí, posteriormente, hoje chove, 20 minutos depois a baixada está alagada. Antes, levava 2 horas para a água subir, e não era com essa intensidade, aquilo que o Miguel falou. Foi subindo, né? À medida que foi... Quanto mais água vem da Vila Neri, da Vila Neri, do Tijuco Preto, da própria Vila Prado, agora fizeram lá o piscinão da Vila Prado, vai ajudar muito, já está funcionando o piscinão ali da Travessa 8, né? Da Praça Itália, né? Da Praça Itália não, aqui, Miguel, na 8. Da onde tem no viaduto. Sei. Onde tem a Travessa 8 ali, passando a fábrica antiga. Agora, estão fazendo uma outra, não sei. Lá no CDHU, que também está pronto, só falta acabar de concluir as ligações. Sim. Nós fomos visitar todas essas obras, não vão resolver o problema, mas vão ser amenizar, né? Uma grande ajuda, vai amenizar muito. Existe um plano também de se fazer uma um pouco mais próximo da cabeceira do Rio Gregório, ali na região da Zovilha, da Educativa. Isso deve ajudar muito, realmente. Mas resolver não vai resolver nunca, né? A cidade foi construída em cima do rio e não tem o que se fazer, né? Você morava em cima do rio, né? Eu morei em cima do rio, literalmente em cima do rio. E o rio, ele não muda o curso, né? Você pode fazer o que quiser, ele não muda o curso. Ele volta para ocupar o espaço que ele ocupava. É pena que porque eu tenho fotografias das enchentes, da época de 48, da época de 50 e pouco, e teve até uma monografia de uma universitária, acho que da Universidade Federal, aonde ela tem várias fotografias e nós demos várias entrevistas. Eu já vi essa Eu tenho ela comigo aqui. Eu tenho ela comigo, né? Até poderia trazer para mostrar para vocês numa outra oportunidade, quem sabe. E nessa última, né, Miguel, você tinha acabado de construir a loja, né? Pouco tempo depois foi lá e você não foi o único também, né? Não. Agora você colocou umas portas lá na tua loja que... aquela ali é para não vazar. É para bomba... Que o Ronaldo também, fez primeiro. E na dele não entrou muita água. A minha eu fiz depois. E agora não precisou dela. Tomara que não precise, né? Mas ela abaixa. A gente abaixa todo dia. Todo dia, independente se está seco, não tem... Também já quebraram o vidro para roubar. Então ela também já ajuda nisso daí. Eu acho interessante, e isso que tem que ser destacado, a resiliência dos comerciantes da Baixada do Mercado, né? O Toninho, que acabou subindo aqui, né? A esquina ficou no meio do quarteirão agora, mas ele falou, não dá mais. Mas os azerbaijãos, que você falou das famílias armênias que tinham aqui também, né? Eles também ali muitas vezes tiveram a loja inundada, arrebentada. Tem vários outros, não vou ficar citando todo mundo, mas... Então, tudo bem, tem enchente, a Geminiano Costa é aquele ali, aonde que não dá, que ela vem da Lagoa, da Lagoa Serena,
vem muito mais água daquela região da Lagoa Sirene do que da Vila Neri. Que é do Gregório, né? Do curso Gregório. Realmente Então, é isso mesmo. Aí vira água ali. Engraçado, aquela ali chega ali, onde é que é o Boticário, Sim. chega ali e já vira. Ela encontra porque a água do Gregório e a escapatória mais para lá. E onde ela consegue arrumar é a Geminiano. É a Geminiano, é o Aquele curso. quarteirão ali realmente é fatal. A Jesuíno também, né? As duas ali. Né? A Jesuíno, a Jesuíno nem. A Jesuíno. A Geminiano, onde o Miguel pior. tem a loja, que realmente. Ali é o epicentro. Ali realmente eles sofrem muito com as. Mas não desiste, né? É isso que eu queria citar. Vocês não desistem. Então. Tem muito que continua ali. São poucos os que acabam abandonando, falando, não, vou mais para cima. Porque é um ponto bom. Teve uma né? desvalorização grande depois dessa última enchente aí, que eu me lembro a loja que nós cruzamos, o João, nós fizemos junto, compramos, que era do... Como é que ele chama? Era do Vieira. Vieira, Então, o que eu estava falando, né, mãe? Da loja do João, que vocês compraram. Da desvalorização. Foi feita igualzinha as duas. Na época, daí um ano depois de pronta, uma loja igual aquela lá, pagavam 15 mil reais de aluguel, valia 15 mil reais. Hoje, 5. Outros têm o seu Rubens, que já morreu também. Rubens fechou, o seu Rubens morreu. Tem muita gente lá também. Aquele que tem aquela grandona lá, o turco lá, como é que ele chama? Em qual local, Miguel? Ali, perto da onde é que era a minha vizinha lá, aquela grande. Que tem o dentista, tinha um dentista lá. O Haddad. O Haddad também. Ele alugou por 12 mil agora. Na época, se ele tivesse, ele pagava quase 20 mil, porque é grande. Mas tinha. Mas ainda tem muito. Compensa ficar lá no fim das contas, né? Óbvio. A enchente é um prejuízo muito grande, mas o ponto é muito bom. O comércio ainda. Agora, quando ele se recupera, continua ali sendo, né? Por todas essas décadas, a Baixada do Mercado ela não perdeu ainda. É o grande ponto comercial da cidade. O que mais perdeu foi, por exemplo, a internet, que o Bradesco não tem ninguém lá, não tem nem funcionário mais lá, não sei se os outros do banco têm. Então, o fluxo do pessoal, que era o perfil de que comprava na Geminiano ali, então a pessoa, a princípio, quem sustentava o comércio era as fazendas, que tinha fazenda, o pessoal vinha. O pessoal vinha da fazenda para a cidade para comprar. Vinha fazer. A gente trabalhava de segunda a segunda, porque chegava sábado, podia ficar até meio-dia, ficava até às 5. No Natal, você ficava até às 10 horas da noite aberto. Meia-noite. Meia-noite. E quando ameaçou fechar, o pessoal do mercado até fizeram passeata que ia fechar. O Bradesco? Não. Isso não, bem lá atrás. Que você fecharia no domingo, no sábado, né? Não, domingo abria até meio-dia, meia porta. Você podia para atender o pessoal da fazenda. Aí ele não pôde mais, o cara da fazenda deu um dia para eles ir fazer as compras. O comércio de São Carlos, nos anos 60, 50, 60, até início dos anos 70, ele abria todos os sábados até às 18 horas. Domingo de manhã, como o Miguel disse, vinha o pessoal das fazendas, todos os comerciantes estavam com meia porta aberta para atender o pessoal da área rural. Isso era muito comum, né? Durante muitos anos. Depois o comércio começou a fechar às 15 horas aos sábados. Aí, com o advento dos sindicatos, o comércio abria das 8 ao meio-dia, posteriormente foi até 1 hora, e hoje que tem voltado
de trabalhar até as 5 horas da tarde, assim. Mas era uma época onde, como o Miguel relatou, você trabalhava de segunda a segunda. Época de Natal, você ficava na loja todo dia até 11 horas, 11h30, meia-noite. Eu cheguei a passar Natal, meia-noite, com cliente dentro da loja. Comprando ainda. Comprando. No dia de Natal. No dia de Natal. Natal, a véspera de Natal, era o dia que mais se vendia no mundo. Hoje já não tem mais o mesmo perfil. Você lembra que teve que puseram ali na esquina do Boticário, puseram uma corrente lá para não passar. Fechava. Não passava, Fechava a rua, né? não passava carro. Virava um footing. E não passava carro. Mas era a só baixada ficava assim. Só Ó. pedestre. Não, Muita gente. Se você fosse, por exemplo, dia 20 de dezembro, ali na Rua General Osório, Episcopal, Geminiano, naquele quadrilátero, você literalmente você não andava, você trombava nas pessoas. Eu cheguei a ver isso quando era criança, na década de 80. Isso, ainda nessa época Eu já. sou novinho, mas eu lembro que Nessa o calçadão ainda era rua, né? Essa Era geral. época- Eu lembro o ano que construíram. O calçadão foi construído 87. 86. 86. Foi 87 que abriu, né? Alguma foi coisa na assim. época do Melo. Isso, exatamente. Prefeito Melo. O calçadão mudou muito. A dinâmica ali foi bom para vocês o calçadão? Tem comerciante que reclama, né? Não, que fala que por exemplo, queria que abrisse o calçadão novamente. Quando eu vim, em 1968, mesmo no final de ano, a General Osório é que ficava lotado. Ali não tinha nem luz direito. Onde é que a gente estava? Era meio escuro ali para ficar, verdade. né? O movimento era general. Era General Só Osório. general. É. Aí foi frenando, foi melhorando as lojas, né? E foi expandindo o Geminiano, o Jesuíno. Geminiano, há anos atrás, aquele quarteirão onde o Miguel tem a loja, entre a 9 de julho e a Episcopal, excelentes lojas e era um movimento muito bom. É isso mesmo. Tanto que ele está lá Mas há hoje 50 também, e poucos uma vez, anos. Estevinho, hoje não é questão de loja, né? Hoje você vê, mudou muito O perfil de venda dos consumidores. do consumidor. É verdade, o perfil do consumidor. Você vê lá para cima, depois da catedral, lá uns 3, 4, lá agora não tem quase nem casa própria. Lá era um bairro residencial. Hoje ali, não tem mais nada, só falando só loja. a Carlos Botelho, a 15 de novembro. Vai o até Alto perto da ali, Santa né? Casa lá. Sim. Né? Nós tínhamos um perfil de consumidor. Onde era a Casa Progresso, ali começava e ia agora até a Santa Casa ali, mais ou menos, tem Isso. comércio. Eu tive uma loja na Carlos Botelho, com a Avenida São Carlos, que nós inauguramos essa loja lá, acho que em 82. Nós éramos únicos. Ali você tinha a ótica do Zé Casimiro, mais uma ou duas lojas, não tinha absolutamente mais nada. E depois de 10 anos, ali 15 anos, se você pegar, como o Miguel salientou, hoje são só lojas, é só comércio. Você pega da Avenida São Carlos até a Santa Casa, Carlos Botelho, 15 de novembro, se você contar 10 residências, eu acho que não dá. No máximo tem um prédio ali não dá. residencial. Tirando os prédios. Tirando os prédios, mas casa de família ali não deve casa ter 10. de família não tem 10. É bem por aí, né? Não tem 10. E isso mudou, na sua opinião, Miguel, o perfil do consumidor ali da Baixada do Mercado? Não mudou, porque ficou o pessoal lá de cima, aqui era o pessoal mais humilde. Comércio mais popular. Agora você já tem um pessoal, como tem umas lojas melhores já, então já vem alguma pessoa de cima, mas a maioria não desce do lado de cima para fazer compra na Baixada. Muito pouco. Mudou esse perfil mesmo. Porque tem tanta loja agora, por exemplo,
Agora, o pessoal da fazenda, que morava, estão tudo, mora na Aracia, não mora ninguém mais em fazenda hoje. E é muito mais fácil vir também, né? Geralmente tem carro. Não, mas não tem. Pessoal vindo, né? Mas acabou aquele pessoal que vinha da fazenda Do fim de exclusivamente semana, para fazer. Hoje não existe. Não existe não, mais. não tem. As grandes fazendas também, que nem a Copacabana. Não tem mais Não colônia. tem mais colônia, né? Exatamente. Então é isso daí. Mas então, perfil. Hoje, agora, você fala, a menina fica postando no Instagram, no negócio lá o dia inteiro. Você está conectado, tua loja tem o Instagram lá, né? Então, vende, aí essa pessoa fala assim, eu vou fazer uma sacola para você. Aí pega, ela vem, leva para casa, vai experimentar em casa, fica com a roupa lá 2, 3 dias em casa. Vamos falar, é uma estratégia do comércio brasileiro, né? A sacola, né? Você faz muita sacola. Hein? Sacola, para quem não sabe, a loja vai lá, coloca um monte de roupa, entrega na casa do cliente habitual, ele escolhe eu fiquei com tal, a conta é essa. Você só devolve, você pode faz o... Você manda muita sacola ainda? Bastante. Não, a gente, assim, a pessoa pede, ela fala assim, ela compra, ela fala assim, vai comprar. Mas aí ela vem, tem as que vêm na loja. Você vem até a exposição, ela vem na loja, olha. Que nem ontem eu fui onde é que eu fui fazer compra da Lesa, onde é que é? Em Ribeirão Preto. Então, agora você já comprar inverno do ano que vem. Já está comprando agora. Já comprou agora. Então, porque mulher também é assim. Então, ela compra, o homem compra a coisa, mas é bem, vamos dizer assim, você tem 10 camisas, você tem... não estou precisando de camisa. Mulher não. Assim, chegou uma coisa diferente. Ela não precisa, mas ela compra. Não, ela pode fazer assim. Ela compra antes de inverno. Ela compra bem antes de chegar chegou na loja, ela já vai comprar. Se vai fazer frio ou se não vai fazer, não é. Mas vamos lá, o Instagram ele está substituindo a sacola ou não? Não. No Instagram a pessoa toma consciência do que tem na loja, do que esse negócio daí. E a conversa também. Ela chega decidida, mas chega lá na loja, ela vê outras coisas e acaba comprando mais? Não, ela liga para a funcionária, ou a funcionária liga para ela ver. Aí ela fala, aí elas mesmo, que já estão acostumadas com o cliente, põe já sabe o número, olha lá que número que ela usa, põe dentro da sacola, aí paga para o cara R$10, ele leva na casa dela, fica lá com ela lá, e depois ela devolve, ou também, se não quiser vir na loja, já faz o carnezinho para ela e leva pronto. O Instagram é o começo da sacola, então, né? Ele escolhe a sacola através do Instagram, né? Essa mudança da internet, você como diretor jurídico, você deve ter muito problema aqui que o comércio tem a respeito de compra na internet. Ele não é um substituto, ele é um complemento, mas o senhor acha que o atendimento, você também pode responder, Estevinho, mas Miguel, o comércio eletrônico, ele cresceu, ele é uma grande fatia do mercado hoje. As lojas acabam se adaptando, mas ele não consegue substituir esse atendimento personalizado que as lojas têm, né? Também você tem freguês, clientes, antiga, por exemplo, hoje você não vai ver uma família passeando na rua para ir entrar na loja, não é? Entra, mas é muito raramente. Assim, então o freguês passa no vitrine, ou vai lá, vai na loja, abre crediário, por exemplo, é difícil abrir crediário hoje. Não tem mais. Tem cartão, né? Tem cartão. Ele não vai na loja pagar o Pix, agora se quiser pagar com o Pix, não precisa ir lá pagar o carnezinho. Antigamente vocês faziam um carnezinho do crediário, né? Passava todo mês lá para pagar. Esse era o grande mote do comércio, né? O seu crediário, né? Que o cliente comprava, vinha pagar o carnê na loja e é onde ele comprava novamente.
Isso Era aí. Mas hoje, em compensação, eles têm muito mais noção de que tem dentro da sua loja sem ir lá. Por causa da internet. Perfeito. Bom, eu acho que assim, nós poderíamos ficar aqui por horas e horas contando outros causos, mas acho que tudo que vocês passaram aqui já foi maravilhoso para que outros comerciantes, principalmente, eles saibam como é a história do comércio, como que as lojas elas podem perseverar e podem continuar, que vale a pena, né? No fim das contas. Porque né? no quarteirão ali, quem fechou foi o seu Rubens, que já tinha, não lembro mais também de quem que era tinha o Turco lá também, que vendia sapato, o João do Tim Calçados foi para Vila, foi para mas aí eles foram por causa por causa da enchente também. O Bellini foi embora, que tinha o açougue. O Bellini era um açougue. Sim. Era um açougue que da tinha mortadela. Da mortadela. Que lá era o japonês que você esqueceu o nome, que tinha em frente ali, era o Tagata. E o Zé Raimundo. O Zé Raimundo. Que tinha farmácia, né? Vários comerciantes ali. Não, mas esses enfim, foram que acabaram. Foi embora por causa da enchente. Foi embora porque pararam de... Parou. Não existe. As famílias não tocam o negócio, vão para outro canto. Não tem... Sua família vai continuar tocando o seu negócio? A minha filha está na outra loja, que é a Moda Viva, que é a mesma coisa. A Maura. Foi minha professora. Mas a Maura nem vai. A Maura não. E a minha filha também não vai. Fica lá em casa, lá no computador. Paga boleto por computador, faz não sei o quê. Mas eu sou antigo, porque eu acho que se eu estiver lá, eu não vou vender mais, não vou sair, vou atender o cliente. Velho, não... Mas você conversa com ele, você entrega a mercadoria para ele e conversa, fala se está tudo bem, não está bem. Não são com todos, mas uma boa parte dos clientes que também são fiéis, vão comprar lá. Vão continuar lá. Continua lá. Miguel, foi um prazer conversar com você aqui no Momento Assis. Desculpa muito obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes nessa aula de história aqui. A intenção da Assis é justamente essa, né? Mostrar a história do comércio, que as coisas elas se acumulam, né? E constroem a história, e não é porque aconteceu algo aqui que o ponto zero não é a sua vida, né? Tem toda uma história, o comércio, o desenvolvimento de São Carlos, ele é todo ligado, então, ele é todo ligado à história do comércio. Então, a partir do momento que você resgata essa história, você está resgatando também a história e a tradição de São Carlos. Com certeza. A gente brinca, né, que quem gosta do passado é museu. Contudo, é muito importante que essas novas gerações de empresários, empreendedores, tenham conhecimento de como as coisas eram, de como elas são hoje, para que o futuro possa ser mais promissor, né? Hoje as ferramentas tecnológicas realmente mudou muito o perfil do comércio. A gente sabe que as vendas online crescem vertiginosamente todos os anos, mas o comércio tradicional, esse que o Miguel fala, de você bater nas costas do cliente, eu acredito que isso ainda deva permanecer por muitos anos. Tenho certeza. Eu acho também. O que eu ia falar para você que eu pensei? Agora já me fugiu da cabeça. Deixa quieto, vamos falar. Então tá bom. Esse foi o Momento Assis, que uma realização da Associação Comercial e Industrial de São Carlos. Tive com essas duas lendas aqui do comércio da cidade. Muito obrigado e até a próxima.